Olá, 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 mais aqui uma aula, né? E essa aula de hoje eu vou estar trazendo algumas orientações e curiosidades. Esse ventilador aqui ele foi rebobinado, envernizei todinho ele, é um mundial. Eu fiz ele na bobina de trabalho com 500 espiras e auxiliar 475. Ele é o ventilador da Mondial, né? O pessoal chama de Mondial. O que acontece? 500 de trabalho, 475 no auxiliar, fio 31 de alumínio. 31 de alumínio. Esse tatu aqui é quase 2 centímetros. Anda aí estourando aí 2 centímetros. Esse ventilador foi rebobinado e eu coloquei verniz. Está envernizado. Qual o mistério desse ventilador que eu descobri? A cliente levou o ventilador, né, estava funcionando perfeitamente. E nessa semana ela chegou para mim e disse: o ventilador está com 2 velocidades que não presta. Eu digo: oh, beleza. Lá se vai o prejuízo. Para mim, né? Prejuízo para mim. Aí o que acontece? Eu vim ver e fiz a inversão. Coloquei o linha do outro lado do capacitor, certo? Quando isso acontece, você pegar o linha, porque o linha ele está no capacitor, ele está na bobina de trabalho. Raimundo, qual é a bobina de trabalho? A bobina de trabalho é onde não está, vamos dizer assim, praticamente as velocidades, porque de lá só sai uma, da bobina auxiliar sai duas. Na verdade, a bobina de trabalho não sai duas velocidades, ela sai a metade de uma velocidade. Então o que acontece? A bobina de trabalho ela é a bobina que vai sustentar o ventilador trabalhando, vamos dizer assim. Bobina auxiliar, ela vai auxiliar a bobina de trabalho. Nesse caso, porque o capacitor é permanente. Esses motor grande que tem capacitor de partida, a bobina auxiliar ela sai de cena, ela só dá um impulso, né, ajuda ali a bobina de trabalho ali para não para começar a trabalhar, vamos dizer assim, né? Dando a sua força, a sua contribuição. Já nesse caso aqui é diferente. Ela vai, a bobina auxiliar, porque ela tem um capacitor permanente, ela vai auxiliar a bobina de trabalho, certo? Então o que acontece? Quando eu pego linha e jogo no outro lado da bobina, ou seja, na bobina auxiliar, no capacitor, na bobina auxiliar, o ventilador vai rodar para trás nessa situação aqui, porque está todo bonitinho rebobinado direito. O ventilador está funcionando, rodando para frente, no sentido horário, na forma correta. Então, se eu quero que ele rode para cá, eu inverto aqui para cá, certo? Para a bobina auxiliar. Só que não é certo. O certo é você só virar a bobina. Estatou aqui, ó. Você vira ela. Virou ela, acabou. Ela vai voltar a funcionar normal. Mas eu fiz o teste aqui pegando para mim ter aqui uma experiência. Porque às vezes eu me esqueço e termino invertendo, né? Colocando a capacitorlinha na bobina auxiliar. Então o que é que eu faço? Desliguei aqui, joguei o linha no outro lado do capacitor. Sabe o que aconteceu? Não foi 5 segundos, esse motor começou a fumaçar. Raimundo, queimou? Não, queimou não. Eu tirei ele rapidinho da tomada e não queimou não. Mas começou a fumaçar. Eu acho que deve também um verniz também, que o verniz ele ajuda nessa questão também. E esse fato não era para ter acontecido. Porque quando você liga o linha na bobina auxiliar, o que vai acontecer? Ele vai superaquecer. Mas tem um tempo aí de duração, talvez um dia de trabalho, até mais. De acordo com o rebobinamento que você fez, né, às vezes dura mais. Esse aqui não. Esse aqui, se eu deixasse ligado 1 minuto, era suficiente para pegar fogo. Então desliguei de imediato. Raimundo, por que o mistério? Porque uma velocidade está funcionando perfeitamente bem. E eu vou mostrar para vocês agora aqui. Vento muito bom. Agora vamos mudar para a segunda. Ó a roncadeira. Quase não roda. Já. Terceira velocidade. Primeira, quer dizer. Ó. Show de bola, Raimundo.
Então é mistério, viu? Pra mim é mistério por quê? Porque eu falei. Raimundo, esse motor foi feito na convencional ou com tape? Foi feito com tape. Mas eu faço tempo que faço bobina com tape, mais de 2 anos. Acho que eu fui um dos primeiros. Não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros que comecei. A bobina só ronca quando você tira uma velocidade. Você tira uma velocidade numa bobina, certo? Vamos dizer que você tira a velocidade nas passagens de uma bobina para outra. Até gravei um vídeo dizendo assim, assim eu não faço mais. Que é tirando nas passagens, certo? Então hoje eu não faço mais assim. Se você tirar da passagem de uma bobina que só tem 4 grupos, né? Só tem 4 grupos aqui na bobina auxiliar. Então, na passagem de uma para outra eu tiro, na passagem de uma para outra eu tiro de novo. Eu só vou ficar com 2 bobinas para colocar o capacitor, o terminal do capacitor. Então fica muito pouco fio. Nesse caso aqui que são 475, vai ficar 950 espiras só. Vai ficar muito pouco. E a maioria dos casos ela ronca realmente. Na segunda e na terceira velocidade ela ronca, né? Nesse caso aqui não, porque eu agora estou tirando as velocidades tudo numa bobina só. Nem nas passagens não é. Na primeira bobina eu já tiro 2 tapes. Então, Raimundo, tu vai corrigir esse motor? Não, eu não vou corrigir ele. Sabe por que eu não vou corrigir ele? Porque infelizmente eu coloquei verniz e nunca mais eu colocarei verniz em motor de ventilador. Porque depois não tem como você corrigir, porque o verniz seca. Tá dando verniz seca. Como é que eu vou conseguir desenrolar esse negócio aqui, esses fios, né? Puxar a bobina para um lado, ver se ficou um fio dentro de outra ranhura, entendeu? Que pode ter ocorrido vários erros aqui, certo? Vários. Primeiro, eu posso ter colocado uma espira dentro de outra ranhura, que não era dela. Segundo, entendeu? Eu posso ter colocado um grupo errado. Em vez de UX, coloquei 2U, ou então 2X ao mesmo tempo. Isso também acontece. Ou às vezes, dos fios eu fiz uma inversão nele e joguei voltando para o contrário. Como se fosse dentro da mesma bobina, mas um fio puxei de um lado e voltei para o outro canal, fazendo parte do mesmo grupo, mas do outro lado. E daí por diante, são vários fatores, mas um deles são esses aí. Então esses fatores não tem como eu corrigir. A outra correção é aonde foi que eu coloquei o fechamento. Entendendo como foi que eu fiz o fechamento dele, aonde foi que eu errei no fechamento. Então são vários fatores. Devido a ter colocado verniz, eu não vou fazer isso. Então fica aí a dica aí e a curiosidade.